Muita gente lembra de ver o astromóvel lunar Apollo, construído para missões espaciais nos anos 70 na Lua. Além de transportar astronautas para certas explorações, ele foi usado para tirar fotos e coletar amostras de solo para os cientistas estudarem. O veículo foi projetado pela Boeing, empresa famosa pela fabricação de aviões, e custou cerca de 38 milhões de dólares. O tipo de troco que você encontraria hoje no sofá do Elon Musk. No futuro distante, as tecnologias serão tão avançadas que um carro comum para a Lua se comportará como uma das SUV comuns que temos hoje. Ele terá uma aparência elegante e poderá ser produzido por alguns fabricantes de automóveis famosos disponíveis. O astromóvel lunar usava um acelerador em forma de T para se mover para a esquerda, direita, para trás e para frente. O do futuro poderá ser comandado por voz e precisará do mínimo controle humano. E não podemos deixar de fora o teto solar. Ei, você realmente não precisa de um teto lunar na Lua. De qualquer forma, as condições de condução nas luas não são tão extremas em comparação com Marte ou outros planetas. É difícil acreditar que a primeira nave de pouso a entrar em Marte foi a Viking 1, lançada em 20 de agosto de 1975. Ela chegou ao planeta no dia 19 de junho de 1976. Mais décadas depois, a Curiosity, que tinha 6 pernas e 6 rodas, deu as caras como um fofo robô explorador. Ela foi projetada para terrenos acidentados. Portanto, em um futuro distante, um veículo operado por humanos poderá ter um design semelhante para pessoas que desejam navegar pelo pôr do sol de Marte. Para que qualquer carro projetado por humanos funcione em outros planetas além da Terra, ele precisa ser elétrico ou qualquer outra coisa que possa produzir um suprimento ilimitado de energia. Veículos movidos a gás não funcionarão no vácuo do espaço e certamente em nenhum outro planeta. Eles podem ser alimentados pelo sol forte e converter a energia para operar. O interior tem que acomodar as condições extremas do local, já que a atmosfera é muito fina e irrespirável. Tem que ser muito quente, já que Marte pode atingir temperaturas abaixo de zero. A questão da gravidade não é tão extrema, mas as frequentes tempestades de poeira são o problema. O veículo também terá rodas presas às pernas para manobrar adequadamente, pois o terreno é difícil de se locomover. Minha opinião sobre isso? Acho que o interior todo de couro nos bancos da frente e de trás seria bom. Adicionar um sistema de som com 12 alto-falantes para a rádio FM? Fala sério, é mais que necessário. Eu mencionei o teto solar? Sim, falei. E não se esqueça dos bancos traseiros rebatidos 60-40, para que tenha muito espaço para transportar equipamentos de camping para um bate-volta de fim de semana. Enquanto isso, ainda é possível ter uma visão panorâmica do interior em um projeto como o de um ônibus de turismo em Marte. Há muitos locais para descobrir, como a montanha mais alta do nosso sistema solar e os picos de carbono com neve. O planeta vermelho também pode ter trem expresso para viagens de um lugar para outro. Será uma daquelas cabines luxuosas que levarão de um ponto de referência a outro, desde que Marte for colonizado e estabelecido. O trem também será movido a eletricidade ou por outra fonte de energia. Marte é um lugar onde é possível ter todos os tipos de veículos, já que as condições não são muito diferentes das que temos aqui. Só não saia sem capacete. Se projetarmos um automóvel para Mercúrio, prepare-se para a luz brilhante do Sol. Nesse caso, precisaríamos adicionar viseiras industriais e faixas de blackout, cobrindo os vidros para que o Sol não nos atinja. Pelo menos, não teremos que nos preocupar com o calor, já que Mercúrio não é o planeta mais quente do nosso sistema solar. Bem, as temperaturas podem chegar a 427 graus em um dia quente e ensolarado e cair para menos 184 à noite. O veículo terá que ter várias camadas e revestimentos para suportar as condições. E provavelmente terá pernas de aranha para se mover, pois as rodas de borracha derreterão instantaneamente. E para escapar de danos, precisará cavar no subsolo para se esconder do sol e da atmosfera, assim como um caranguejo ou aquelas aranhas que fazem alçapões. Dirigir em Plutão será muito desafiador, considerando que se trata do planeta mais distante do Sol. Embora não seja mais tecnicamente um planeta, ainda assim é uma massa grande o suficiente a se explorar. As temperaturas lá podem chegar abaixo de menos 200 graus. Uma jaqueta não é suficiente. O automóvel precisará de um super isolamento para manter o operador aquecido e confortável. O gelo de metano envolve o solo e cobre as montanhas. A gravidade também é um problema, pois é muito fraca, o que fará o carro flutuar no ar. Projetar o modelo para lá será complicado. O segredo para que ele ande e não congele será a maneira como as pernas se movem. Ele deverá ter muito calor gerado para se manter aquecido.
O peso é suficiente para deixá-lo no lugar. No entanto, isso não pode ser dito de Netuno, o planeta mais ventoso do nosso sistema solar. É impossível respirar na atmosfera e a pressão é esmagadora. Projetar um protótipo para lá é um desafio, considerando os muitos fatores externos, e o modelo terá que ser pressurizado para combater a atmosfera externa. Ele também precisará de um revestimento especial para enfrentar as temperaturas adversas. E como Netuno é extremamente ventoso, será necessário algum tipo de âncora para manter o carro no lugar. Algo como uma grande broca que sai da base e cava no subsolo. Também deve ter pernas de aranha para se movimentar, mas elas se comportarão em um movimento semelhante ao de um camelo. Dessa forma, pode manter seu centro de gravidade. Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar, com temperaturas chegando a cerca de 540 graus. A pressão vai esmagar o veículo como uma lata, então ele precisará de pressão interna adequada para se equilibrar. Também exigirá todas as melhorias possíveis para combater o calor, além de revestimento adequado e até mesmo de uma cor especial para refletir o calor. E não pode haver vidro, nada pode ficar no chão por muito tempo, então as pernas de aranha não funcionarão. Ele deverá pairar um pouco acima do solo e flutuar. Saturno é o segundo maior planeta do nosso sistema solar e tem uma atmosfera superior muito ventosa, além de uma gravidade muito forte. Os anéis ao seu redor são feitos de materiais de gelo que podem variar do tamanho de uma pedrinha até o de um ônibus escolar. A pressão é tão forte que você seria esmagado no segundo em que alcançasse sua atmosfera. Projetar um veículo para essas condições é muito desafiador e estranho. Ele precisará da melhor tecnologia para suportar as pressões de esmagamento e temperaturas severas. Terá que ser grande e composto por muitas camadas internas. Como a atmosfera superior é ventosa, o automóvel deverá permanecer no solo o maior tempo possível. Os cientistas não sabem muito sobre a aparência da superfície, então o carro terá que estar preparado para se mover em terrenos sólidos, líquidos e qualquer outra coisa do tipo. Eu acho que são poças. Ele precisará de braços mecânicos para manobrar pelo possível solo acidentado e de várias pernas, como uma centopeia. Os braços podem pegar coisas e retirá-las do caminho. O corpo longo também pode se destacar e se dividir em cápsulas menores para uma fuga rápida, do que ainda não sabemos. Nenhum humano pode sair dele, mesmo que use equipamento de proteção. Robôs terão que ser implantados para testar como os corpos humanos podem suportar as condições. Júpiter tem condições mais severas do que Saturno, sendo a mancha vermelha a área mais perigosa do planeta. Ela é extremamente grande e tem tempestades semelhantes a furacões que acontecem há anos. O veículo se parecerá com o de Saturno, mas com serviço extra pesado. Os cientistas também não sabem o que está acontecendo na superfície, exceto pela pressão atmosférica esmagadora. O automóvel não poderá se mover na superfície se passar pela mancha vermelha. Então, terá que cavar no subsolo e se movimentar por baixo. Para isso, serão necessários uma enorme broca e mini-drones automatizados, além de veículos menores que podem ser implantados no principal para ajudar na escavação e pesquisa. Uma vez no solo, ele terá pernas que o ajudarão a rastejar e um nariz de broca gigante para cavar ainda mais. Muitas das partes do corpo também podem se dividir em cápsulas menores para atravessar certos terrenos, mas podem ser facilmente recolocadas. O lugar mais maluco onde podemos lançar um veículo é o Sol. Não há como imaginar isso, a não ser que seja um automatizado. Qualquer humano a bordo não chegará na metade da jornada. O lançamento terá que ser de Mercúrio, em uma instalação de proteção protegida das temperaturas adversas. O modelo terá que ser feito com os melhores recursos para suportar o calor e os gases extremos, e não irá durar mais do que alguns minutos quando estiver nas proximidades. Provavelmente se parecerá com um satélite e flutuará para fazer algumas filmagens para estudarmos. Provavelmente custará trilhões de dólares, mas os resultados valerão a pena, não? Se você pousasse em Mercúrio, a primeira coisa que veria seria o quão perto ele está do Sol. Na verdade, é o planeta mais próximo da nossa grande bola de fogo, e o menor deles, mas não o mais quente. Esse título fica com Vênus. A Terra leva 365 dias para orbitar o Sol, enquanto Mercúrio leva mais de 3 meses. Bem, 88 dias para ser mais exato. Os dias são escaldantes, com temperaturas que chegam a mais de 425 graus. Mas no outro lado do planeta, onde o Sol não alcança, as temperaturas podem atingir 180 graus negativos. A atmosfera de Mercúrio não consegue reter nenhum calor quando a noite chega, assim como nos desertos. Eles não têm atmosfera,
por isso não há umidade, nuvens ou chuva neles. Se você conseguir dar um jeito de ficar nos dois lados do planeta, sempre em contato com o calor infernal e o frio gélido, é possível sobreviver. Mas o oxigênio não é amigo da atmosfera de Mercúrio. Então, só conseguiria viver lá o tanto que aguentasse prender a respiração. Além disso, existe um campo magnético com ventos solares que cria tornados de plasma. Vênus pode chegar a até 540 graus, mas a gravidade de lá é bem parecida com a da Terra. Você conseguiria subir as montanhas e até correr, mas a temperatura o derreteria na hora. Então talvez seja melhor esquecer essa ideia de correr ali. A pressão extrema também o esmagaria como uma latinha. É como se estivesse a 1 quilômetro de profundidade em um oceano na Terra. Então você duraria apenas alguns segundos em Vênus. O planeta vermelho abriga a montanha mais alta de todo o sistema solar, cerca de 3 vezes maior que o Monte Everest. Ela também é um vulcão. Apesar de ser chamado de planeta vermelho, Marte é super frio. Ele precisa de menos de 2 anos para girar ao redor do Sol, ou 687 dias para ser mais preciso. E quase como na Terra, lá o dia tem 25 horas. Já a atmosfera é muito fina, mas irrespirável. Há muitas tempestades de poeira que cobrem o planeta todo e calotas polares rodeadas por dióxido de carbono. Você não congelará na hora, mas precisará de roupas grossas para se manter aquecido. É possível viver ali o tempo que conseguir prender a respiração. O lado bom, porém, é que veria coisas incríveis. O maior planeta do sistema solar é o majestoso Júpiter. Se ele fosse do tamanho de uma bola de basquete, o da Terra equivaleria ao de uma uva, comparando as proporções. Esse gigante só precisa de 10 horas para girar em seu próprio eixo, um período muito menor que o da Terra. Uma das melhores atrações turísticas é a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade em forma de furacão que já dura mais de 300 anos. Só essa região tem o dobro de tamanho do nosso mundo. O maior planeta do nosso sistema solar precisa de aproximadamente 12 anos terrestres, ou 4.307 dias, para completar uma volta ao redor do Sol. Mas a gravidade de Júpiter é muito mais forte que a nossa. Além da falta de oxigênio e dos ventos que podem deixá-lo suspenso no ar para sempre, a imensa pressão irá esmagar você. Sua visitinha lá não duraria mais do que poucos segundos. Plutão deixou de ser o planeta mais distante do Sol em nosso sistema solar. Agora é considerado um planeta anão. E, por estar tão longe, é um dos lugares mais gélidos de todos, com temperaturas que alcançam 200 graus negativos. Pode levar um casaco. Ou 2. O gelo de metano cobre as montanhas que chegam a ter 3.000 metros de altura. Plutão precisa de 248 anos para orbitar o Sol. Tecnicamente, ainda está girando, esperando para comemorar o Ano Novo, mas precisa de apenas 6 dias terrestres para completar um giro ao redor de si mesmo. E, surpresa, o ar também é respirável. Além do gás metano que fica perambulando por lá, o nitrogênio é bastante comum. A gravidade é fraca, então você teria que prender a respiração enquanto flutua no ar antes de congelar como um cubo de gelo. De novo, não duraria vivo 2 segundos. O planeta onde mais venta em nosso sistema solar é Netuno. Com um núcleo parecido com o da Terra, tem 14 luas ao seu redor. Você teria apenas 17 horas em um dia. E, assim como Plutão, ele precisa de mais de 150 anos para girar ao redor do Sol. Netuno também é conhecido como planeta azul, por causa da absorção da luz vermelha pelo metano na atmosfera de hidrogênio e hélio. Então, além de não respirar, a pressão pode esmagar você, assim como em Júpiter. Ninguém conseguiria durar mais que poucos segundos lá. O segundo maior planeta é Saturno, com anéis ao redor. Vistos de longe, parecem um grande pedaço de rocha circulando o corpo espacial, mas na verdade são compostos por muitas camadas de partículas de gelo e rochas com tamanhos variados, e pedregulhos e pedras do tamanho de ônibus. Esses detritos todos formam um anel por causa da gravidade que existe ao redor de Saturno. Um dia lá dura só 11 horas e venta bastante na parte superior da atmosfera. Saturno também tem muitas luas, assim como Júpiter. E, da mesma forma, você seria esmagado pela extrema pressão do planeta antes mesmo de abrir os olhos. E não duraria mais que poucos segundos ali também. Titã é a maior lua de Saturno e a segunda maior do sistema solar. Ela tem as condições de vida mais parecidas com as da Terra, se compararmos com qualquer outro planeta ou lua existente, onde morar nela seria moleza, mas o clima gelado congelaria seus ossos. Esse satélite natural é, na verdade, o único lugar do sistema solar que tem rios, oceanos e lagos líquidos. Eles estão todos cobertos com metano e etano, e a atmosfera é bem parecida com a da Terra. Até chove por lá de vez em quando. Nossa Lua não é tão hospitaleira também. Por causa da falta de oxigênio, você só viveria enquanto conseguisse prender a respiração. Os raios cósmicos solares também o afetariam, mas saltar nas crateras lunares é super divertido. Se você tentasse ir para o Sol,
iria vaporizar em um piscar de olhos. As temperaturas de lá podem chegar a 15 milhões de graus Celsius. E essa é só uma medida estimada perto do núcleo. Ainda há camadas externas com as quais você precisa se preocupar, pois elas também vão lhe fazer virar pó. Sua melhor aposta é pisar no freio e desviar logo dali. Tempo estimado no Sol, menos de 1 segundo. Nosso pequeno planeta azul é o único lugar habitável em que um humano vive uma média de 80 anos. Nos adaptamos a muitas condições climáticas que não são tão malucas, já que nossa gravidade é boa e não nos sentimos esmagados. Podemos viver em qualquer lugar, desde desertos áridos a picos cobertos de neve. Aqui é o único lugar que tem o equilíbrio perfeito para nossa sobrevivência. Os cientistas esperam que um dia possamos viver em outros planetas. Marte é o lugar mais próximo que pode nos abrigar, considerando que teríamos que construir uma cúpula para viver lá. Elon Musk quer usar os robôs da Tesla como primeira tripulação não humana para pousar lá e começar a construir nossas futuras casas. Os robôs podem coletar informações sobre o planeta e imitar o jeito que os humanos caminham e se comportam, apontando coisas com as quais precisamos nos preocupar. De todo modo, precisamos usar roupas especiais para chegar perto de qualquer outro planeta. Nossos corpos não foram feitos para enfrentar condições tão extremas, a menos que evoluamos naturalmente para nos encaixarmos no ambiente. O tardígrado é o único animal terrestre que consegue sobreviver às condições mais extremas, desde oceanos profundos até montanhas mais altas. Algumas dessas criaturas microscópicas foram enviadas para o espaço e descobriu-se que conseguem viver no vácuo espacial por até 10 dias e voltar sem um dano sequer. Os tardígrados são provavelmente as únicas criaturas terrestres capazes de viver mais tempo em qualquer outro planeta, menos no Sol. Os cientistas afirmam que, se um asteroide gigante atingisse a Terra, os tardígrados conseguiriam sobreviver. Mas se nós, meros mortais, quisermos sair de nosso planeta-mãe, só com uma série de aparatos. Quando se explode planetas, tudo fica em chamas. Atmosferas são eliminadas. As coisas saem voando. Tudo desmorona. O mundo se torna mais brilhante do que uma dúzia de sóis. Você fecha os olhos e tapa os ouvidos. Seu cabelo está em pé. O poder absoluto de uma explosão cósmica é aterrorizante. Algum tempo antes da explosão, você está pairando na escuridão quase completa. Abaixo, você vê a Lua. Ou o que você acha que se parece com a Lua. A superfície dessa esfera de cor clara é marcada por crateras deixadas por meteoritos. Você vê enormes colinas íngremes que se estendem por quilômetros. É Mercúrio. E agora você vai explodi-lo. Como se estivesse em câmera lenta, você observa o planeta desmoronar. E então, em um piscar de olhos, vê uma parede de destroços se formando sobre você. Primeiro, pedaços gigantes de rocha são tudo o que resta da crosta sólida e do manto rochoso do planeta. A aparência e a estrutura dos destroços que voam em sua direção mudam. Agora, a coisa parece líquida, como respingos de mercúrio. Esse é o núcleo metálico de Mercúrio explodindo. Costumava ocupar 85% do volume do planeta. E, finalmente, um fogo de artifício de peças sólidas novamente. É o núcleo sólido do planeta. A explosão é tão poderosa que coloca a Terra em uma órbita diferente. O Sol soluça e engole uma enorme nuvem de poeira. Isso é tudo que Mercúrio deixou para trás. Mas não se preocupe, nosso sistema solar não perderá planetas. Toda essa explosão é apenas um experimento temporário. Assim que termina de assistir ao programa, você pressiona outro botão e o planeta se recompõe como se você tivesse rebobinado. Você se aproxima do próximo planeta em seu caminho. Sua superfície está escondida sob uma atmosfera super densa composta de dióxido de carbono. Se você decidisse pousar em Vênus, veria nuvens espessas de ácido sulfúrico passando. Você veria a superfície do planeta marrom avermelhada, seca e incrivelmente quente. Provavelmente andaria por planícies lisas cobrindo 2/3 da superfície do planeta. Você ficaria boquiaberto com os vulcões espalhados por Vênus, todos os 1600. Infelizmente, você não poderá fazer nada disso, porque pressiona o botão. Bum! Pedaços enormes de basalto voam para longe do centro da explosão. Essa costumava ser a crosta do planeta, com 18 quilômetros de espessura. Então, você avista meteoros em chamas brilhantes voando em sua direção a uma velocidade incrível. São pedaços do manto rochoso derretido de Vênus. A chuva de fogo parece interminável,
talvez porque o manto tivesse 1.900 quilômetros de espessura. Mas essa não é a parte mais massiva do planeta. O poder da explosão separa o núcleo metálico de ferro de Vênus. Este núcleo costumava ter o dobro da largura do manto. Você alcança uma bola de gude azul que é o seu planeta natal. Como será seu interior espalhado no espaço? De cima, a Terra parece bonita. 71% de sua superfície é azul devido a toda aquela água, mares e oceanos. Existem também áreas de redemoinhos verdes, amarelos e marrons e brancos. Você pressiona o botão. O planeta se desfaz em uma tempestade de pedras. Elas são o que resta da crosta fina da Terra e do manto muito mais espesso. Costumava ocupar quase 84% do volume do planeta inteiro. Você vê a chuva rochosa se transformar em algo muito mais líquido. São ferro quente e níquel que costumavam formar o núcleo externo da Terra. Os metais não estavam sob pressão suficiente para serem sólidos. O estrondo é tão poderoso que desmonta o núcleo interno da Terra, que costumava ser uma bola sólida de ferro e níquel. Depois que as peças se separam, elas seguem suas próprias órbitas ao redor do Sol. Os pedaços mais massivos colidem com a Lua, e alguns viajam mais longe e são engolidos pela nossa estrela. Você não pode perder tempo. O planeta vermelho está à sua espera. A superfície de Marte está coberta por uma poeira cor de ferrugem. A espessura da camada de poeira varia de região para região, mas na maioria dos lugares tem 2 metros de espessura. O solo é dourado, marrom, bronzeado e até esverdeado. A tonalidade depende dos minerais que o constituem. A superfície do planeta é rochosa. É coberta por leitos de lagos secos, crateras, vulcões e desfiladeiros. Bum! Marte é um planeta rochoso. Você tem que desviar de pedaços do tamanho de uma montanha, de crosta feita de rocha basáltica vulcânica. O que você vê a seguir parece que uma grande quantidade de pasta de dentes rochosa foi explodida. Isso costumava ser o manto de Marte, composto de oxigênio, silicatos e outros minerais. E então, as peças voadoras ficam sólidas novamente. É a vez do núcleo do planeta. Era sólido, feito principalmente de ferro, níquel e enxofre. Bilhões e trilhões de fragmentos de todos os tamanhos, de uma pequena lua a pedaços de vários metros de largura, são lançados em todas as direções. Mas apenas algumas peças têm impulso suficiente para deixar o sistema solar. Todo o evento muda ligeiramente a órbita da Terra, e a temperatura em nosso planeta sobe em 10 graus Celsius. Você deixa planetas rochosos para trás e se aproxima do primeiro gigante gasoso em seu caminho. É Júpiter. Nuvens espessas de marrom, amarelo, vermelho e branco escondem a sua superfície. Elas fazem o planeta parecer colorido e lindamente listrado. Você aperta o botão. Dessa vez, a vista é diferente. Em vez de pedaços de crosta sólida, você vê jatos de gás acelerando do centro do planeta. É o que costumava ser a atmosfera de Júpiter, composta de hidrogênio e gás hélio. Em um piscar de olhos, a matéria que se projeta para o espaço se torna líquida. É o hidrogênio mudando de forma sob a imensa pressão atmosférica perto do centro do planeta. Um pouco depois, o líquido já é uma mistura de hidrogênio metálico e hélio. E, finalmente, algo sólido. Provavelmente era o núcleo de Júpiter, 14 a 18 vezes a massa da Terra. O diâmetro do gigante gasoso era de cerca de 145 mil quilômetros, mas a explosão não dura mais do que meio segundo. A explosão de Júpiter é tão forte que evapora planetas menores como Marte e Terra. O Sol permanece praticamente intocado. Ele fica mais quente e meio instável por um tempo, mas não dura muito. O próximo gigante gasoso no nosso caminho é Saturno. À primeira vista, parece que o planeta tem uma superfície. A esfera marrom amarelada aparentemente sólida é cercada por camadas de nuvens. Os anéis que são marca registrada de Saturno são incríveis e coloridos, cinza, bege e castanho. Na verdade, eles são grupos de minúsculos anéis feitos de pedaços flutuantes de água gelada, rochas e poeira. Esses pedaços variam em tamanho de manchas a enormes pedaços do tamanho de arranha-céus. Enquanto orbitam Saturno, eles continuam colidindo e pedaços maiores são quebrados. Você fica surpreso ao ver que os anéis não são perfeitamente redondos. Eles têm curvas causadas pela atração gravitacional das luas próximas. 53 delas são confirmadas. Titã, um mundo gelado maior que a nossa Lua e até mesmo Mercúrio, é a maior. O que você vê é assustadoramente semelhante ao que aconteceu quando você explodiu Júpiter.
existe apenas uma diferença. Os anéis de Saturno se rompem, enviando rochas e gelo para o espaço a uma velocidade incrível. As peças maiores se chocam com as luas do planeta, eliminando as menores delas. Você vê fluxos de gás, principalmente hidrogênio e hélio, com um pouco de metano, amônia e água. Eles estão se movendo a uma velocidade vertiginosa, para longe de onde costumava ser o centro do planeta. Depois disso, respingos de matéria líquida. É o hidrogênio líquido que mais tarde se torna metálico. E por fim, os pedaços do núcleo sólido feito de materiais rochosos. Você está olhando para a bela esfera verde-azulada do gigante de gelo Urano. O planeta fica com essa tonalidade incomum quando a luz do Sol é refletida na sua superfície. Além disso, a atmosfera de Urano é composta principalmente de hidrogênio e hélio, com traços de gás metano que absorve a luz vermelha. Enfim, BUM! Dessa vez, são grandes bolhas de gelo que estão se arremessando primeiro em sua direção. Elas costumavam ser a parte do manto de gelo do planeta que já representou 80% do volume do corpo celeste. Por que esse gelo parece líquido? Em Urano, o líquido congelado não é sólido como na Terra. O gelo é um fluido quente e denso composto de água, gelo de amônia e metano. Muitas vezes é chamado de oceano de amônia. Após a bizarra chuva de gelo, você vê pedaços sólidos do núcleo rochoso do planeta. Costumava ser pequeno, não mais do que metade da massa da Terra. Algumas das luas de Urano são pulverizadas na explosão, e várias até são ejetadas do sistema solar. A explosão também altera ligeiramente a órbita de Netuno. E o último planeta em seu caminho. Netuno parece azul devido a uma camada de gás em movimento e nuvens permanentes. Não há tempo para perder. BUM! O planeta não tem uma superfície sólida. É por isso que após apertar o botão, você vê um manto líquido de Netuno estourando. Parece um balão cheio de água lançado do 50º andar. Isso envia respingos de água, amônia e gelo de metano para o espaço. É seguido por restos do manto do planeta que se assemelham à lava. Costumava ser líquido, incandescente e rico em metano, amônia e água. Isso é o que resta do núcleo sólido de Netuno, feito de ferro e outros metais.